Mudando um pouco de assunto agora, com clima favorável, a colheita de cevada no Paraná encerra com alta de 8% na safra 23-24, consolidando a liderança regional de Guarapuava. Nós vamos conversar um pouco mais agora sobre essa produção de cevada, né, que chega a 8%, mais de 286 mil toneladas, com o agrônomo do Departamento de Economia Rural do Paraná, o Carlos Godinho. Carlos, seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação recebê-lo aqui mais uma vez, com bons números agora de uma produção um tanto quanto diferente daquela que nós estamos acostumados a falar por aqui. Mas por que a cevada é tão importante para o Paraná e como que vocês atingiram esses números aí tão precisos e tão positivos nessa safra? Boa tarde, Thiago. Os números são positivos se a gente comparar eles com os do ano passado, porém a gente tem que ter em mente que a nossa expectativa inicial era de produzir até 340 mil toneladas. Então, apesar de a gente ter superado aí a produção do ano passado, infelizmente a gente teve alguns problemas climáticos no estado, que se destaque a seca, principalmente nas regiões um pouco mais ao norte, apesar da cevada ser concentrada bastante no sul do estado. Alguns municípios mais ao norte plantaram esse ano, com ganhos de área, inclusive, porém não foram felizes na sua colheita por causa das secas, principalmente, da seca principalmente que atinge o estado, e com isso a gente ficou um pouco aquém. A boa notícia é que a gente tem pelo menos uma qualidade muito melhor do que a que a gente tinha no ano passado. Agora conta pra gente aí, ô Carlos, como essa regional de Guarapuava manteve a liderança na produção de cevada, hein? Então, a gente tinha uma circunstância um pouco diferente no início dessa safra. A regional de Guarapuava, que é uma regional que tem uma tradição já na produção de cevada, porque é onde está uma das maltarias mais importantes do estado, ela teve uma grande perda de área, não uma pequena perda, uma grande perda de área, com esses produtores tradicionais evitando um pouco plantar cevada. Mas na região dos Campos Gerais, onde foi instalada uma nova maltaria aqui no estado, a gente teve um crescimento muito expressivo dessa área e ele acabou em parte compensando, ainda que a área tenha diminuído de maneira geral. E mesmo assim a gente acabou produzindo um pouquinho mais de cevada esse ano, mas acabou configurando uma situação um pouco adversa nos Campos Gerais em termos de tempo. Como eu falei, a seca atingiu principalmente essa região, e com isso acabou Guarapuava produzindo mais, mesmo tendo plantado uma área um pouco menor esse ano. Então, se consolida, né, e se mantém ainda como a principal região produtora do estado, apesar desse ano um pouquinho atípico, com uma área menor plantada. O que salvou, digamos assim, a região foi a questão do tempo. Carlos, agora conta pra gente os impactos, né, sobre o aumento dessa produção de cevada na economia local. Vai ser bem positivo para os nossos produtores, com certeza, né? Com certeza, não só para os produtores, que estão vendo os preços um pouquinho melhores agora até do que na safra anterior, e depois de alguns momentos de uma baixa um pouquinho mais intensa, como aconteceu na safra anterior, mas também para toda a região, né? A gente tem essa demanda por cevada muito grande hoje, em função de ter duas maltarias e uma recém-inaugurada no estado. Inclusive, tivemos que importar muita cevada aqui para dentro do estado em função dessa necessidade, e agora com essa recuperação um pouco da produtividade e com essa qualidade melhor que está tendo no produto, fruto, inclusive de a gente não ter tido problemas de chuva na colheita, como aconteceu no passado, isso tudo, além de rentabilizar o produtor, faz com que a indústria gaste menos adquirindo essa cevada em outros países. Normalmente ela vem da Argentina ou do Uruguai, e com isso a gente pode se abastecer melhor aqui dentro do estado com o nosso próprio produto. Agora, foi um número muito positivo, né? Repetindo por aqui, crescendo 8%, chegando a mais de 285 mil toneladas de cevada produzida. Isso com um clima bem diversificado, assim, bem aquém daquilo que todo produtor espera. Para esse ano que tem uma possibilidade de chuvas melhores, a gente pode torcer então para que esse número aumente um pouco mais? O que vocês esperam aí para essa próxima safra? A próxima safra ela só vai começar a ser plantada a partir de agosto, e isso inclusive é uma característica nova. Antes a gente só plantava em outubro, muitas vezes, justamente por causa dessa região nova produtora. Então é um pouco precoce para falar nas questões do tempo, ainda não se fixou bem essa questão do Laninha. A gente tem muitas possibilidades ainda, não só em relação ao tempo, quanto em relação ao preço também.
mas os preços um pouco mais altos dão um indicativo de que possivelmente a gente possa ter uma área um pouquinho maior, recuperar essa área que nós tínhamos perdido no ano passado, e com isso a gente pode ter uma possibilidade de uma safra um pouco maior também, visto que demanda aqui dentro do estado nós temos, já que importamos muita cevada esse ano, inclusive mais do que nós produzimos em virtude desse problema climático do ano passado, quando as chuvas afetaram as colheitas, tanto em questão de produtividade quanto em questão de qualidade, e a gente acabou necessitando importar mais. Tá certo, né? Nós vamos torcer aí para que tudo melhore. A gente volta a se falar um pouco mais aí para frente, lá para perto de agosto, para a gente entender como é que vai ficar o comportamento dessa safra. Mas não precisa esperar lá para voltar não, viu? Pode voltar antes também para a gente ir conversando sobre as outras produções aí no estado. Mas por hora, Carlos, muito obrigado por sua participação, bom final de semana e até uma próxima. Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade. Até mais, uma próxima. Até.